Se tivesse um apocalipse zumbi, não sei se você curte esse tipo de Eu acho filme. barato. Eu acho demais. É divertido. Mas os caras cometem muito erro lá, né? Assim. Eu não suportei assistir The Walking Dead. Então. Porque você vê que eles Que são que você viu? intencionalmente burros pra dar enredo. Exatamente. O que, por exemplo? Vamos falar. Teve um Ai, apocalipse zumbi. Puta, tudo. Por exemplo. É porque eles se submetem ao risco só pra dar enredo, se for pra pensar, entendeu? O que, por exemplo? Sei lá, da Fazenda, a segunda temporada do The Walking Dead. Eu só assisti até a terceira, depois eu não aguentei mais. Eu parei, não, fui mais longe, mas parei. A segunda temporada que eles acham aquela fazenda, lembra? O velhinho lá. Mano, os caras passam semanas naquela fazenda. Eles não fazem fortificação de nada. Eles podiam ter pego um trator cavando trincheira em volta, plantar. O lugar poderia ter sido maravilhoso, né? Na fantasia criada no universo, Claro, né? claro. Mas não, aí fica lá naquela loucura, daqui a pouco é invadir e tem que ir pra outro lugar. É sempre uma história, sabe? Mas o problema é, zumbis ou não, tá? Hoje nós já temos zumbis, infelizmente, né? Aqui em São Paulo tem um monte, inclusive. Cracolândia, né? É assustador aquilo ali, cara. Nossa. E, por exemplo, beleza. Parece que mataram um cara aí. Né? Você vai fugir pras montanhas. Como? Como é que você sai daqui onde você tá até as montanhas? Se todo mundo vai estar com a mesma ideia que você. Vai estar a pista toda parada. Se você tiver um helicóptero, eu até entendo. É. Entendeu? Caso contrário, você não sai. É verdade. Não tem como sair. Isso você vê nos filmes também, né? Exato. Todo mundo parado no trânsito. Eu, particularmente, moro em um lugar onde não preciso sair dele. Eu só vou fechar a porteira. Mas se você morasse aqui, por exemplo, em São Paulo... Não é viável. Eu não consigo imaginar essa realidade. Mas você se trancaria em casa e se protegeria numa casa ou iria Vamos pensar assim, um prédio? Pra gente não pirar o cabeção pensando em zumbi, né? Vamos pensar em greve dos caminhoneiros, greve da polícia, pandemia, né? O ideal... ataques do PCC e tudo o ideal é assim, cara. Se você conseguir fechar a porta da sua casa e tiver recursos para 3 meses dentro da sua casa, muito provavelmente você tem mais chances de sobreviver. 3 meses. Esse é o ideal, né? Bom, não é o ideal. Dentro do sobrevivencialismo é o mínimo, né? Você tem 3 meses de comida, de estoque de água, de equipamentos de limpeza, de tudo que é necessário. Para você fechar a porta e não abrir, eu diria que você tem grandes chances de sobreviver. Por quê? Geralmente quem morre é quem se expõe a risco. Né? O cara vai num lugar pedir comida... Aquela coisa toda, né? Então, e eu particularmente acho que, na minha concepção, nós estamos num momento muito interessante da humanidade, que pela primeira vez a gente não faz isso. Como assim? Porque os nossos avós tinham a dispensa, não tinha? Ah, sim, sim. Não era a compra do mês, né? Isso sempre houve, sempre existiu. Mas meio que se perdeu isso, né? Com o tempo. E nos pela últimos facilidade, anos, né? Nos últimos anos, o just in time, né? Então, pô, o cara, quando veio o lockdown lá da pandemia, o cara não tinha o que comer em casa, cara. Cara, como isso, né? Pô, não tem um mínimo de estoque, né? Você é um rei de um castelo que não tem comida dentro, sabe? Não faz sentido nenhum, né? E não só para situações extremas como essa. A gente tem relatos de pessoas que, por acompanhar o sobrevivencialismo e tal, como eu falei antes, o cara perdeu o emprego, a comida estava garantida. Ele podia lutar por encontrar um novo emprego, pelo menos sabendo que a família dele tinha o que comer, entendeu? Mas, Júlio, não estraga meu universo aí de apocalipse zumbi. Tá bom, vamos lá então. Você tá fugindo do zumbi, eu não gosto disso. Eu quero... porque... Você quer mergulhar na toca do coelho? Quero. Eu quero estar preparado. Tá bom, vamos lá. Aconteceu um apocalipse zumbi. Beleza. Você tá em São Paulo comigo aqui. Eu vou fechar a porta. Mas você tá num apartamento, você vai pra uma casa ou vai pro apartamento, ou tanto faz? Eu fico onde tô. É isso. Peraí, vamos entrar. Você pediu pra entrar na toca do coelho. Exatamente. Então tá bom. Que tipo de zumbi é? É tipo The Walking Dead? Ou é tipo Madrugada dos Mortos? Não, aqueles ferrou, os caras saem correndo que nem louco. Não. Zumbizão lento, aquele esquema que dá tempo de pensar e tal. Tá, entendi. Que é mais fácil de sobreviver. Cara, eu fico. Onde você tiver. Diga ao povo que fico. Onde você tiver. Onde eu tiver. Pelo menos pelas primeiras... Se eu tiver condições... A regra é não sair do lugar e tentar... Porque qualquer deslocamento em um evento de violência intensa onde tem zumbis na rua matando todo mundo, eu não quero estar na rua, pô. E os primeiros momentos são os piores, né? Exato. Deixa varrer a maioria e depois eu me viro. Né? Não é tipo, vou no supermercado saquear logo. Isso se aplica a qualquer cenário. Os americanos falam assim, ó, a regra básica, bug in, não bug out. Então, se toca. Fecha a tua porta, fecha as janelas e fica ali. É o teu bunker, pô. Porque ali estão todos os seus recursos. É na sua casa que tá tudo que você tem. Aí eu tô tocando tua campainha desesperado, falando, Júlio, eu tô aqui fora, cara, tá foda. A gente se conheceu, isso foi no meu podcast, velho. Você me conhece. Claro. Deixa eu entrar. O que eu vou te Fala contar, a verdade. Eu vou falar a verdade. Sabe o que eu vou te dizer? Eu falo assim, lembra que eu fiz os vídeos por 12 anos no canal te avisando pra se preparar? Você vai meter essa pra mim? Vai me deixar do lado de fora? Aí eu vou falar, meu filho de 6 anos tá Eu não comigo. me importo. Minha mulher. Não me importo. A minha eu sogra. tenho a minha filha, as minhas filhas e o meu clã.
É isso mesmo, né? Numa hora Porque dessas... entenda o seguinte, cara. Você não acha babaca? Eu tô lá no YouTube falando, ó, se prepara, compra comida. Tô te dando todas as dicas. Como armazenar arroz por 10 anos. Como... Aí você não faz nada? E na hora que eu me espero que você vem pedir pra mim, eu não sou seu sugar daddy. Entendeu? Não é verdade? É isso, então que diabo de neomarxismo é esse? Não abrir a porta pra ninguém. Não, de jeito nenhum. É porque, como eu tô dizendo, a minha benevolência é agora. Entendi. Eu quero ajudar a tudo e todos neste momento. Tudo. Cara, eu produzo conteúdo de graça há muito tempo. Mas e se der a merda de quando der isso daí, você não tá no lugar onde você preparou? Você tá num lugar, por acaso, num shopping... Sim, tipo aqui agora. Eu vou fazer o que eu posso com o que eu tenho. Entendi. Entendeu? Vamos ver o que tem de suprimento, como tá... Vamos reduzir ao básico. Entendi. A gente enche tudo que é pote que você tem aqui dentro, tranca as portas, né? Captar água de chuva, tudo o que der. Aí a gente vai ter que esperar a tempestade passar juntos, né? Abraçadinhos. Entendi. Né? Mas assim, esse conceito da benevolência, ela é necessária, né? Se eu tiver condições de chegar para você e falar assim, cara, você pode entrar aqui, mas como é que você soma? Né? Então, por exemplo, você tem habilidades médicas, você, né, sei lá, qual é a sua habilidade? Porque se você entrar... Vai fazer podcast. Acho que eles não são necessários. Eu acho que isso não é tão necessário numa Por época... enquanto, não. Né? Tá. A regra é a seguinte, quando a civilização começa a colapsar, isso aconteceu por diversas vezes na história humana, né? A civilização se divide em pequenas gangues. Ah, é? É normal isso? O caminho do homem é o caminho da gangue. Sempre. É mesmo? Você pode perceber que o homem sempre se agrupa em pequenas gangues. Você tem a sua pequena gangue aqui, com as suas piadas internas, com as suas brincadeiras internas, entendeu? E gangues de tamanho até 30 pessoas, 20? É que a gente pode assumir que, seguindo esta lógica... Por exemplo, Roma, certo? Rêmulo e Rômulo, 2 irmãos, decidiram matar um rei lá e proclamar que agora são dono da parada, né? Entram em um confronto, né? Rômulo mata Rêmulo, certo? E por isso que a gente tem o Império de Roma e não o Império de Remo, certo? O que o Rômulo fez? Ele anunciou para todos os lados que, olha, os desajustados, venham, vocês têm uma casa. Ele criou uma gangue. E essa gangue cresceu. E aí depois eles conquistaram outras tribos para conseguir perpetuar a sua gangue, trazendo mulheres e trazendo mais pessoas. Roma foi uma grande gangue. E ela é a origem do Estado, se a gente for para pensar. E no final o Estado só é uma grande gangue. É isso, é uma gangue muito bem organizada, estruturada, burocratizada. Lutando pelo mesmo. Mas a gênese dela é a mesma. Entendi. É um grupo de pessoas que divide quem somos nós e quem são os outros, defende um perímetro e coloca regras internas para se manter sob controle. Cara, é mesmo, né? E quando você quebra... No micro e no macro é a mesma coisa. Quando você quebra o processo civilizacional, você cria tribos de novo. Você segrega a civilização em pequenos clusters que vão ficando cada vez menores, até o ponto onde você tem a tribo dos 8, dos 15. Não é à toa que, por exemplo, no exército você tem lá o Fire Squad, o Platoon, e essas definições são características de tribos internas, de gangues internas. Entendi. Né? E é assim que funciona. Então, numa situação de quebra social, você vai voltar a ter o seu pequeno grupo, entende? Só que, é claro, você está numa grande desvantagem, né? Porque você vai ter que operar dentro das regras desse grupo, só que lá fora você tem criminosos a rodo que já operam como eles querem e são especializados nisso. Então, eu particularmente digo que São Paulo, para mim, é uma loucura. As chances de você sobreviver num grande cataclismo em São Paulo são mínimas. São mínimas, porque para onde você vai? Você não tem recurso, tudo aqui vem de fora, né? Você não tem como plantar aqui. E nem vai ter tempo para isso. Exato. Né? Você tem competição gigantesca, tem milhões de pessoas à sua volta, né? E ninguém aqui produz nada do ponto de vista de sobrevivência, né? E você tem uma quantidade de pessoas muito mais hábeis do que você para fazer a lei deles imperar, né? Então, não parece-me uma boa ideia estar em São Paulo quando os zumbis atacarem. Entendi. E você estando no interior, na tua casa, aí é reforçar o perímetro, né? Sim, é por isso que geralmente o sobrevivencialista ele sempre está diretamente ligado com a ideia de armas de fogo. Não tem como. Mas e uma cerca de... Como você fecharia teu espaço? Com chumbo em alta velocidade. É? Não existe cerca que segure nada, entendeu? E outra, não é realista também. É muito mais fácil... Depende do tamanho. 7 alqueires, você falou? 7 hectares, 7 hectares. São 70 mil metros quadrados. Tá. É muita coisa. Exato. É claro que, para chegar até lá, tem um bom caminho, né? Mas a grande sacada é que
você tem que escolher um meio eficiente. Lembre-se que é pragmatismo, né? No tempo atual, um sobrevivencialista, ele pensa o quê? Cara, vale a pena eu construir um muro de 3 metros de concreto ao redor do meu sítio? Não, eu nem quero. Eu tô aqui para curtir a natureza, para ver o lugar onde eu vivo, né? Então eu vou investir em meios de defesa ativos e não passivos. Você entende? Claro que nos tempos atuais, especialmente no Brasil em que estamos, é muito difícil falar disso, né? Mas não tem jeito. Aquele nosso brasão, né, que são os riscos ali, eles representam pilares que nós defendemos. São 5 pilares principais, né, os riscos ali do nosso brasão, né? Você tem a defesa, que é o primeiro pilar, porque se você não conseguir se defender, você não tem como fazer mais nada, né? Você morreu. Né? Então a gente gosta da ideia de defender que você não seja vulnerável, que você tenha potencial lesivo. Né? Dizem a concepção de que seja o homem mais perigoso da sala. Né? Essa é a ideia sempre, né? Óbvio que você nunca vai ser o mais perigoso da sala, né? Mas tem que almejar para isso, pô. Tem que treinar para isso. Porque se houver um momento onde sou eu contra você, aí é o que sobra, né? Então a defesa, depois disso o resgate. Uma vez que você sabe defender as pessoas, você aprende a cuidar delas no resgate, aprendendo primeiros socorros, técnicas dos mais variados tipos, né? Depois disso você vai para sobrevivência, que aí a gente fala do primitivismo, fogo, água, obtenção de alimento, caça. Aí a gente vai para autossuficiência, porque perceba que você não pode sobreviver pro resto da sua vida. Você precisa viver. E é a autossuficiência que vai te dar essa capacidade de fazer isso. E por fim, o último risco que passa por cima de todos é a liberdade. Né? Nós, até onde eu reconheço, grande parte dos sobrevivencialistas defende pesadamente a liberdade de você fazer o que você quiser da sua vida, só não me encher o saco. Exatamente. Infelizmente esse tema foi vulgarizado, mas não pise em mim, né? Eu quero ficar de boa no meu canto, cara. Só isso. Né? E então essa concepção de valores, quando você coloca no estilo de vida, ela te leva a um lugar legal, pô.